A paz do Senhor, bom dia, bom dia, estamos de volta, boa palavra, mais uma edição da nossa boa palavra, que bom podemos aí iniciar a semana, animados, firmes, sempre firmes na promessa, nas promessas do Senhor, e louvamos a Deus pela sua vida, pela vida de todos os que cooperaram conosco durante a semana, que estiveram conosco durante a semana. Muito bom. Uma acertada na câmera aqui. Fica um pouco mais alto, fica melhor. Isso. Que Deus em Cristo possa te abençoar rica e poderosamente. Que o Espírito Santo possa enriquecer os nossos corações, os vossos corações. Gente, hoje é terça-feira, é dia de orando com o pastor, tá certo? É dia de orando com o pastor, a turma da igreja aí, eu sei que está aposta aí, está firme. Nós estamos firmes aqui na palavra do Senhor e o Espírito Santo há de nos enriquecer. Que você tenha uma boa semana de salvação, que a glória do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre o seu coração, que o Espírito Santo possa renovar as forças da igreja, da sua igreja, do povo de Deus, as nossas forças. É um prazer, uma alegria poder estar com você neste momento em que nós conversamos um pouquinho, nosso bate-papo aqui, o nosso culto doméstico, batemos o papo aqui durante as terças-feiras, terça e quinta-feira, sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus. E hoje nós estamos mais uma vez aqui imbuídos nessa responsabilidade de falar do amor de Cristo, de falar de Jesus, de falar da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, na verdade, é do leprosário a Cristo. Mais tarde nós estaremos no nosso canal YouTube e com certeza muitas pessoas terão a oportunidade de ouvir a palavra, de meditar, de refletir conosco na palavra do Senhor. Amém? Abra comigo aí, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, tá certo? No Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos de 1 a 4. Isto, muito bom. Ainda estou aprendendo a mexer com o nosso estúdio aqui, mas vai ficar legal. Tá ficando bom. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 8, os versos de 1 a 4. Se encontrou aí, você pode nos aguardando aí. Amém? Mateus capítulo 8. Muito bom. Mateus capítulo 8, de 1 a 4. E descendo ele do monte, ou descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificada a sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos nesta manhã, pedimos que a tua palavra venha enriquecer os nossos corações, de forma que sejamos edificados pela mesma palavra, que teu Espírito Santo possa nos fortalecer
nos dando graça. Abençoe cada família, cada pessoa que participa do nosso culto doméstico nesta manhã. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos tranquilo aqui. Bom, não sei se você entendeu o nosso tema do leprosário a Cristo. Do leprosário a Cristo. O que o nosso tema está sugerindo? O leprosário, de acordo com a Bíblia, sempre vai representar lugar de morte. Eu vou falar por quê. E Cristo, obviamente, vida. Nós falamos aí há 2 semanas atrás, né? Foi a nossa mensagem de domingo retrasado, vida ou morte. E hoje nós estamos, não no mesmo tema, mas falando do leprosário a Cristo, né? Tem uma certa similaridade aí no texto. Mas vamos manter aí Mateus capítulo 8, de 1 a 4, né? Jesus encontra com o leproso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, bem rápido sobre isso. Mas o que era a lepra? A lepra, hoje nós reconhecemos a lepra como a hanseníase. A lepra é uma doença, né? Infecto-contagiosa que naquela época não tinha nenhum recurso. Quando alguém era declarado pelo sacerdote leproso, ele sabia que ele era o candidato forte à morte. Você vai morrer, camarada, não tem conversa. Você tá fadado à morte, não tem conversa. Mas na Bíblia, principalmente no Evangelho, nós temos que considerar isso de uma forma mais precisa, de uma forma mais profunda. A lepra então era a sentença de morte e não tinha jeito, só um milagre. Os casos de cura de lepra que nós encontramos na história só aconteceu porque Deus curou. Só milagre, só por meio de um milagre que a pessoa se livrava da lepra. Só Deus curava a lepra. Os leprosos, eles viviam em leprosários. Eles eram excluídos da sociedade, eram tirados da cidade, tirados de casa da cidade, né, e viviam num campo muitíssimo isolado, né, às vezes em cavernas, em buracos nas pedras, né, cavernas, e outros lugares, né, bem afastados, e ninguém da cidade tinha acesso ao leprosário, a não ser aquelas pessoas que iam ali levar donativos, ficavam a uma certa distância, deixavam donativo ali e vinha alguém, né, algum leproso vinha e buscava. Não se encontrava, não tinha contato. O leproso, além de ser excluído socialmente, e perder famílias, ele perdia também, ele era impedido, né, pelos sacerdotes, ele era impedido, né, pelas autoridades civis de ter acesso à sinagoga e ao templo de Jerusalém, por exemplo. Eles não poderiam participar de nenhum tipo de reunião que tivesse aglomeração. Uma situação muito... Tem alguma relação com o que está acontecendo hoje, na pandemia que está acontecendo no mundo hoje. Mas muito pior, porque um leproso, se ele se aproximasse de uma pessoa, a pessoa estava legalmente autorizada a apedrejá-lo. Eu vi essa semana e ele podia, por exemplo, se um leproso se aproximasse de você, você podia simplesmente abaixar, pegar uma pedra e apedrejá-lo. Importa, se ele fosse morto, problema dele. Era uma situação deprimente, uma situação horrível. Olha, fora de casa, fora da cidade, fora da família, fora do aconchego, vivendo no meio de só gente doente. Os leprosários só tinha leprosos, né? Obviamente só tinha leprosos. E o leprosário espiritualmente simboliza o lugar da morte, o lugar de condenação, o lugar de... Gente, tudo que se pensar em termos de tristeza, de isolamento. E aí a gente fica imaginando a situação psicológica de um leproso,
É a situação horrorosa de um leproso. Por quê? Porque o leproso, olha, o camarada, o que não se passava pela cabeça dele? O camarada é excluído, o camarada não podia trabalhar, o camarada dependia de esmolas, de resto de comida que sobrava da cidade. Ele não tinha contato com ninguém, ele estava ali vendo pessoas sofrendo as mesmas coisas, todo lado que um leproso orasse dentro do leprosário, ele só veria pessoas que estavam na situação igual ou pior do que a deles. Então era um negócio que psicologicamente deixava a pessoa numa situação terrível, situação horrível. Quando nós lemos aí Levítico capítulo 8, inclusive você pode fazer isso depois que nós encerrarmos aqui, dá uma olhadinha e você vai ver que o negócio é terrível. Então essa era a situação do leproso. Então vamos para o texto então que você vai entender. São 4 versos só e a gente vai tranquilamente aqui. Se você olhar no capítulo 7 de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai ver que este evento aconteceu depois que Jesus terminou o Sermão da Montanha e ele estava saindo do monte. Onde ele havia ministrado a palavra, havia ministrado o sermão. Então, Jesus estava acompanhado de uma multidão alegre, né? Pessoal puxava o coração cheio. Aquela expectação que nós temos quando termina um culto. A gente termina um culto, meu Deus do céu, que palavra, que mensagem. Hoje isso não é muito comum mais, porque às vezes a pessoa vai na igreja, ouve a palavra e sai do mesmo jeito que entrou, ou às vezes pior do que entrou, né? Sai pior do que entrou, porque às vezes coloca defeito numa coisa, coloca no outro, mas os que vão aos cultos, seja no culto familiar, ou seja no culto o culto no templo, ou qualquer evento no templo, numa chácara, né? No caso de acampamentos, a pessoa sai regozijando a palavra. Meu Deus, que palavra é essa? Quando o Espírito Santo opera, aplica a palavra, a pessoa sai mexida, sai comovida. E se você olhar no final do capítulo 7 de Mateus, você vai ver, ou nós vamos ver, que a multidão estava embevecida, estava todo mundo alegre. Nossa, que mensagem é essa? Esse camarada, ninguém nunca pregou para nós assim, ninguém nunca ministrou a palavra para nós do jeito que Jesus pregou. Ele pregou como quem tem autoridade. Ele pegou a mensagem do Velho Testamento e trouxe para nós num padrão de vida completamente aplicável aos nossos corações, às nossas almas, e que ficou muito claro o que realmente a Torá nos ensinava, o que é realmente amar a Deus sobre todas as coisas, o que significa amar ao próximo como a si mesmo, porque o Sermão da Montanha foi exatamente Cristo, Jesus nos fazendo entender o que é a sua palavra, o evangelho exposto da forma mais clara possível. Então tá todo mundo aí com o coração cheio, né? É óbvio que havia algumas dúvidas, mas o negócio era tranquilo. Então Jesus vem saindo do monte, a multidão acompanhando, todo mundo aí regozijando, a multidão embevecida, como nós acabamos de falar, e de repente vem um jovem leproso e prostra diante de Jesus. Aqui começam as lições de vida para nós. Então, olha bem, dá para nós vislumbrarmos. Jesus vindo do monte com a multidão, vem um camaradinho, ele sozinho, né? Saiu do leprosário, aí ele coloca a vida dele em risco, a multidão podia apedrejá-lo, como nós já falamos aqui anteriormente, né? Qualquer leproso que aproximasse de uma multidão, aproximar da cidade, qualquer pessoa já estava legalmente autorizada a apedrejar. Então a multidão poderia todo mundo pegar uma pedra e matá-lo. Ele correu o risco de morte naquele momento. Mas ele fez ainda mais. Ele correu, prostrou-se aos pés do Senhor Jesus e o adorou. Se você prestar atenção aí no versículo 2, né? É isso mesmo, né? Olha bem, Jesus desce do monte com a multidão. E aí quando Jesus está descendo, veio o leproso, correu até ele, aproximou dele, deve ter chegado bem pertinho dele. Vamos colocar aí no nosso vislumbre, na nossa imaginação aí, talvez uns 2 metros de Jesus, prostrou e começou a adorá-lo. Puxa vida, um leproso adorando a Deus. Esse camarada que não podia entrar na sinagoga, que não podia ir na hora 9 no templo, que era a hora que os judeus tinham por hábito de orar, de orar, de buscar a Deus.
ele não podia aproximar de ninguém. Agora ele estava diante de uma multidão, certo? Ou de uma igreja. Vamos supor, Jesus descendo com a igreja do monte, ele estava diante da igreja, e agora o leproso se aproxima de Jesus e o adora. Tem uma lição importante para a igreja aí. Às vezes nós fazemos recepção de pessoas, fulano pode entrar na igreja, porque veio na igreja está sujo, porque é mendigo, ou é porque esse camarada é estranho, esse camarada tem jeito de malandro, esse camarada tem... Você não sabe quais foram as razões que levaram mesmo, né? Aquela pessoa, ou que levou aquela pessoa a aproximar-se de Jesus, a aproximar-se da igreja. Talvez aquela pessoa foi ali, pode ter ido com má intenção, sim, mas às vezes foi ali procurando um refrigério, um refúgio, né, para sua alma, né, da sua situação realmente, a situação ruim em que realmente está vivendo. E foi o que aconteceu com aquele rapaz, com aquele homem. Adorou a Jesus. E olha, vê que o adorou, ele está entre parênteses. Quer dizer, ele deve ter ficado alguns minutos, alguns segundos aí adorando ao Senhor, né? Talvez Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E talvez, provavelmente também ele estivesse ao longe ouvindo Jesus durante a mensagem. Só sei que esse camarada tinha fé. Ele sabia que Jesus era Deus porque ele adorou. Nenhum judeu adoraria qualquer outra coisa que não fosse Deus, principalmente depois, né? Depois de 70 anos na Babilônia. E estava fresquinho ainda, porque 70 anos da Babilônia, mais 430 anos do período interbíblico. Então, provavelmente, esse camarada sabia que não poderia adorar. Ninguém em Israel adoraria outra pessoa que não fosse a pessoa bendita do nosso Deus. E ele adorou a Jesus. E ele derramou a sua alma na presença do Senhor e o adorou. Amém? E no curso da sua adoração, então, ele não pede, ele se coloca à disposição do Senhor. Há uma diferença muito grande aqui. Este versículo 2, ele traz uma mensagem, ele nos ensina uma coisa muito interessante. Por que que hoje eu tenho dificuldade com essa questão de campanha? Campanha de cura, campanha de libertação, campanha de prosperidade. Eu, pelo menos, não faço. Com a igreja eu não faço. Por que você não faz, pastor? Porque a campanha de libertação do crente é obediência, é interação. Ah, pastor, porque a sua igreja não tem campanha? Não é porque a gente não crê que Deus não cura, não. Eu creio, a igreja crê. Eu prego que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que ele volta para buscar a igreja. O nosso evangelho, o evangelho que nós pregamos é o evangelho completo. O evangelho, a gente tenta falar da forma mais genuína possível do evangelho de Cristo. Agora, o que nós evitamos, nós em Chama do Avivamento, no geral, evitamos, é o misticismo. Ah, vou fazer campanha 7 sexta-feira. Fazer para quê? A campanha nossa não é de 7 sexta-feira, a nossa campanha é de todos os dias. É a obediência à palavra do Senhor que nós pregamos. Porque, olha bem, o Senhor sabe o que nós precisamos antes de lhe pedir disso. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E aqueles camaradas que dão uma lição maravilhosa para a igreja de hoje. Ah, pastor, nós temos que orar um pelos outros? Precisamos de orar um pelos outros. Mas, olha bem, na hora nós vamos falar sobre esse aspecto da oração, né, da oração intercessória. Lógico que nós oramos pelos enfermos. Lógico que nós ministramos, nós visitamos enfermos e oramos pelos enfermos. Mas o negócio de fazer campanha, vem porque Jesus vai fazer, vem porque hoje é a sexta-feira do poder. Não, hoje é a terça-feira do poder, ontem foi segunda-feira do poder, amanhã será a quarta-feira do poder, sábado, a semana toda é a semana do poder. O poder do Senhor é de 24 horas por dia, de 7 dias por semana, de 365 dias por ano. É o que nós pregamos. O Senhor cura, Ele é soberano, Ele que determina as coisas. Não somos nós que determinamos as coisas. Esse camarada que deixou essa lição para nós, ele estava adorando e no meio da adoração ele falou: Senhor, se o Senhor quiser, olha a humildade, olha a obediência, olha a simplicidade, olha a inteligência. Se o Senhor quiser, ele estava exigindo: ah, Senhor, porque se o Senhor não me curar, eu rasgo a Bíblia. O problema da campanha é essa, o misticismo, né, o fanatismo. Ah, se Deus não fizer, eu deixo de ser crente. Eu já ouvi muito isso. É, se o Senhor não operar, porque eu que vou determinar. Em nome de Jesus, você tem que fazer. Se o Senhor tem que fazer, porque Ele falou que tudo que eu não pedi o nome dEle, crendo eu receberei. Olha, crendo eu receberei. Ah, mas e onde é que fica a soberania de Deus aqui?
Esse camarada entendeu a soberania de Deus, isso porque a palavra que ele ouviu lá no monte, ao longe, ele estava ao longe, mas ele ouviu a palavra, essa palavra causou um efeito de edificação, de transformação, de purificação na vida dele. Eu creio que quando esse rapaz veio pedir a Jesus, ele já tinha certeza de que a alma dele já estava liberta. Ele já tinha, pelo menos ele tinha certeza que Jesus era a solução, era a resposta para a vida dele num todo. Ainda que ele vivesse no leprosário, lugar da morte, ainda que a vida dele estivesse fadada à morte, mas ele sabia que Jesus era a solução para a situação dele. Jesus era a vida dele. Então ele fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Meu Deus dos céus. Esse camarada precisava ser tirado do leprosário. Esse camarada precisava ser tirado daquela situação. E foi o que Jesus fez. Aí Jesus fez, no versículo 3, Jesus fez duas coisas aqui que nós não podemos deixar de comentar. Já comentei outras vezes, mas não vale a pena comentar outra vez. Jesus tocou, colocou a mão sobre os ombros daquele camarada. Esse camarada que merecia ser morto, que pela lei ele já estava condenado à morte, porque um leproso não podia se aproximar de uma multidão, o leproso não poderia se aproximar de ninguém. Se ele se atrevesse a aproximar, a pessoa estava legalmente protegida com autoridade, com liberdade para apedrejá-lo. Jesus poderia apedrejar aquele camarada. Jesus poderia tirar a vida daquele camarada, pegar uma pedra. Ó, gente, ó a multidão que está comigo aqui, vamos pegar, vão acabar com esse camarada porque ele se atreveu a aproximar de nós, aproximar da igreja, aproximar de mim, que sou o Cristo, que sou o Senhor, que sou o profeta da vez. Ele se atreveu e pela lei esse camarada tem que ser morto. Lembra da questão da mulher que foi apanhada em adultério? Pela lei esse camarada, a lei veio para condenar, mas ali estava a vida, ali estava Jesus, ali estava o centro da vida. E ali Jesus então tocou, colocou as mãos sobre o ombro daquele camarada, obviamente olhou no rosto dele. Tem gente que fica assim, porque eu não vou na igreja, porque na igreja ninguém olha pra mim, porque eu sou um zero à esquerda na igreja, é porque na igreja o pastor me cumprimentou, porque o pastor cumprimentou fulano e não cumprimentou fulano. Meu irmão, você está precisando de libertação. Você não vai na igreja para cumprimentar ninguém, não. Você vai na igreja para prestar o seu culto a Deus. Agora é óbvio que a igreja, é obrigação da igreja, né? Como o redil do Senhor, arrebanhar todo mundo e viver todo mundo. Mas esse camarada chegou, ninguém cumprimentou ele, não. Ele foi ali para adorar o Senhor. Ele foi ali para prestar o culto dele a Deus. Porque se eu não vou ficar nessa igreja, porque nessa igreja ninguém me considera. Não é ninguém que tem... Só tem uma pessoa que tem que considerar você na igreja, Jesus. Jesus. Eu estou na igreja, você tem que estar na igreja, nós temos que estar na igreja por causa de Jesus. É lógico que a igreja tem compromisso, tem responsabilidade com a sua vida. Mas é pessoas que Jesus vai usar dentro da igreja para te dar, para responder, para atender às suas necessidades. E Jesus colocou as mãos sobre o ombro do leproso. Meu Deus. É Jesus. Ele é o amor da nossa vida. O meu amado é meu. Porque eu sou do meu amado. Não foi o que Salomão escreveu em Cantares? O nosso amado é nosso. Nós somos do nosso amado. E Jesus então tocou. Outra coisa interessante no versículo terceiro é o seguinte: é que qualquer um que tocasse naquele camarada ficaria imundo. Mas quando Jesus tocou nele, Jesus não ficou imundo. Os nossos pecados não afetam a Deus, pelo contrário, quando o Senhor toca em nós, quando somos tocados pelo Senhor, pela palavra, nós somos purificados. Jesus tocou no ombro daquele camarada e falou: eu quero, fique limpo. Olha a autoridade, olha a soberania. Olha por que muitas vezes nós não recebemos a cura. Olha por que muitas vezes nós somos abençoados. Porque nós confiamos em pessoa, nós nos esmeramos em pessoa, nós ficamos esperando em gente. As pessoas que estão na igreja são tão falhas quanto você é falho, quanto eu sou falho. Aliás, o pastor é o pior elemento que tem na igreja. Tem, porque o pastor é um homem de Deus. Mas você também é uma mulher de Deus, é uma serva do Senhor, você também é um homem de Deus. O pastor não é melhor do que ninguém. Ele é o irmão mais velho na comunidade onde você serve. É o instrumento de Deus.
que Deus usará para te alimentar, para te dar a boa palavra, para te orientar, para te conduzir. Mas é Deus. Se tirar Deus do coração da vida do pastor, o pastor não é nada, o pastor não é ninguém. O pastor é um ser humano comum. Se tirar Deus do coração da vida do pastor, do presbítero, ele é um animal comum da fauna. É lógico que o pastor tem que ser honrado. Todo ser humano tem que ser honrado. Todo pastor tem que ser honrado, né? Não porque ele é pastor, mas porque a patente dele, que pertence não a ele, mas a Deus, aí sim, por isso ele tem a honra. Mas o pastor, ele tem que ser amigo, tem que ser respeitado, tem que ser considerado. Quer dizer, essa questão do relacionamento aqui, ele é fruto da nossa vida com Deus. E aquele camarada, então, Jesus tocou nele. É por isso que às vezes, quando a sua situação está ruim, só Jesus. Só Jesus. Ah, mas meu irmão, tem coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, que é só Jesus. E na situação daquele camarada, pelo fato dele ser leproso, era só Jesus. Só Jesus poderia tocar nele. Só Jesus poderia atender às necessidades particulares, pessoais daquele camarada. Só Jesus tinha condições de conhecer e de ver a alma daquele camarada. Ah, porque eu estou vendo a solidão terrível, porque ninguém importa comigo, meu irmão. Preste bem atenção. Você não está sozinho, nenhum de nós estamos sozinhos. Às vezes a situação que nós caímos nela, ela é tão deprimente, ela é tão lastimante, que às vezes é só mesmo o Senhor para nos atender. Agora, quando o Senhor para nos dar atenção, então os nossos corações são cheios. Olha bem, assim Jesus falou, eu quero. Ah, bem, eu acho que isso foi tão natural. Jesus deve ter dito isso de uma forma tão natural. Eu vislumbro assim. Jesus dizendo da forma tão natural, eu quero, fique limpo. Você quer ficar limpo? Quero, Senhor. Isso aí vai mudar tudo. Muda muita... Aliás, isso muda muito não. Isso muda muita coisa na minha vida. Então, meu filho, fique limpo. Né? Em nome de Jesus, sai. Em nome de Deus, tá. Meu filho, eu quero. Isso na serenidade, na tranquilidade. Jesus é Senhor. Ali aquele homem, aquele jovem, aquele rapaz, aquele moço talvez, ele é no seu pessoal. E ele encontra com um Deus que também é um ser pessoal, que Deus é um ser pessoal. Às vezes nós tratamos Deus como um amuleto, às vezes tratamos a pessoa bem de Jesus como alguém que está sobre uma imagem de pedra, de barro, de gesso ou de pedras preciosas, sei lá do que for. Não, Jesus, ele é Deus, mas ele é também um ser pessoal. Aliás, o Pai, Filho e Espírito Santo é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal. Então eu não preciso de ir atrás de ninguém para ter a minha relação com Deus. Eu preciso do Espírito Santo para ter a minha relação com Deus. Eu preciso da Bíblia Sagrada, eu preciso do meu coração derramado na presença do Senhor para que eu tenha acesso a Deus. Para que a minha relação com Deus seja uma relação legítima, uma relação atuante. E às vezes nós não prestamos atenção nisso, meu irmão. Nós que somos servos do Senhor, que temos a certeza da nossa salvação, temos que entender o seguinte: nós não estamos mais vivendo em um leprosário. Nós não estamos mais no vale da sombra da morte. Nós não estamos vivendo mais no lugar onde somos condenados pela morte. A morte não tem poder sobre as nossas vidas mais. Hoje, quem determina todos os fatos, todos os eventos da nossa vida é Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo é aquele que controla todas as coisas na nossa forma, no nosso jeito de viver. Ele diz a Bíblia aqui no versículo 3 que assim que Jesus declarou, aquele camarada ficou imediatamente curado a sua lepra. No verso 4, Jesus falou com aquele camarada para ele ir e apresentar a oferta dele de gratidão ao sacerdote. Apresentar o culto dele em ação de graças ao Senhor pelo benefício que ele havia recebido. Mas Jesus falou que ele estava salvo, ele estava limpo, ele estava abençoado. Então vamos só para a gente concluir aqui. Você não está mais no leprosário.
Nenhum de nós que estamos participando do culto nesta manhã somos leprosos mais. Porque a lepra não é o pecado? A lepra aqui não significa impureza. A lepra aqui não significa a doença que corrói o corpo e que espiritualmente representa alguém que está infectado pelo pecado. Nós não estamos mais infectados pelo pecado. Mas somos pecadores, pastores. Tudo bem. Mas o pecado não tem domínio mais sobre a minha vida nem sobre a sua vida. Então, o que nos resta a viver, o que resta para nós como sistema de vida é Cristo. É Cristo vivendo a nossa vida. E outra, o nosso sistema de vida não pode ser o sistema de vida do leprosário, do mundo perdido, do sistema pecaminoso. Não pode mais ser aquele jeito antigo de vida. Nós não temos mais que sucumbir a adultérios, a prostituições, a mentiras, a lascívia, a maldade, a malícia, a maledicência. Nós não somos mais escravos do pecado. O Senhor já falou, eu quero que você fique limpo, eu concordo com você, eu quero que você fique limpo, e você já foi purificado. Lembra da declaração de Jesus aos discípulos? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Evangelho nós temos sido purificados pelo Evangelho. Estamos sendo purificados. O Espírito Santo tem nos purificado a cada dia pelo poder do Evangelho, pela graça do Evangelho. O Espírito Santo tem agido em nós, irmãos. Nós precisamos aproveitar. Precisamos aprender a aproveitar esta relação nossa com Deus. Precisamos explorar essa relação nossa com Deus. Nós estávamos excluídos da vida com Deus. Nós somos despojados da vida com Deus, mas agora nós somos reunidos em Cristo. A vida de Cristo está em nós, o poder do Senhor está em nós, a glória do Senhor está em nós. O que nos resta agora é a santidade, a santificação, é amar essa pureza que o Evangelho tem propiciado a nós, é amar este momento de relação que nós temos, essa oportunidade que nós temos de relacionar com Deus. É buscar uma relação de carinho, de amor, de interação com o Senhor. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas fúteis dessa vida. Às vezes ficamos procurando justiça e direito onde não existe justiça e direito. Às vezes nós temos que falar, mas eu sou injustiçado nessa igreja. Porque eu sou injustiçado nessa sociedade. Porque ninguém gosta de mim, meu irmão. Faz isso não. Faz isso não. Você tem um Cristo morando, tem um Deus morando dentro de você. Tem um Cristo sendo testificado dentro da sua vida o tempo todo. Você tem a glória de Deus manifestando. Pastor, mas está me faltando coisa, eu não tenho carro novo. Pastor, eu não tenho casa, eu pago aluguel. Pastor, meu irmão, Deus pode mudar isso tudo. Eu sei que pode. Mas você é rico. Você tem o melhor. Você já tem o melhor nessa terra, você tem Cristo, e tem gente que ainda fica mentindo. Tem pregadores que ainda mentem, olha, o melhor está por vir. Não, o melhor já está em você. O melhor é Cristo. Cristo é o melhor. O que havia de vir e veio, ele já está em nós. Cristo já está morando em você. Somos morada do Senhor. Somos a Senhora eleita, somos a morada do Senhor, a morada do Altíssimo. A glória de Deus está em nós, a graça de Deus está em nós, o poder de Deus está em nós, a unção do Espírito Santo está em nós, a glória de Deus está se manifestando cada vez mais dentro de nós. Adore! Seja um leitor da Bíblia, seja alguém que ama a palavra, ama o seu próximo. Mas ele não gosta de mim, problema dele, mas eu gosto dele, eu vou amá-lo. Se ele precisar de mim, se ele precisar da minha vida, eu vou estar pronto, eu vou servir, eu estou aqui para servir. Nós estamos nessa face da terra, nesse plano de vida, para servir. Sirva! Sirva as pessoas, sirva sim, sirva na hora boa, ame as pessoas de qualquer... incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? Aí eu amo fulano, mesmo ele não me amando. Mas amar é falar? Não. Amar é viver. Amar é proceder, amar é agir. Você não é mais um leproso. Você não está vivendo mais em um leprosário. Você não é mais escravo das doenças malignas, ou da doença maligna que é o pecado. Você é livre, você é servo de Deus, você é instrumento do Senhor. A glória de Deus está sobre a sua vida. Viva isso
Explore isso com oração, explore isso com louvor, explore isso com adoração, explore isso com o seu relacionamento com Deus. Busque profundamente a Deus. Olha o tema da nossa igreja Vila Bretas este ano, no ano passado, este ano. Cavar mais fundo. Cavar mais fundo por quê? Porque só que nós estamos cavando para cima. Cave o céu com maior profundidade. Quanto mais você conseguir aproximar-se de Deus, maiores serão as bênçãos de Deus. Maiores são maiores serão os objetivos dessa relação. Mais profunda será essa relação. E quanto mais você se interagir, que nós interagirmos com Deus, como crentes em particular e como igreja, nós seremos abençoados. Deus tem uma bênção para a sua vida o tempo todo. Deus quer te abençoar o tempo todo. Você tem acesso aos céus. Temos acesso ao trono de Deus. A glória de Deus é constante nas nossas vidas. A glória de Deus é constante em nossos corações. A graça de Deus nos enche. A glória de Deus está em nós. O Espírito Santo. Meu irmão, viva experiências novas com o Espírito Santo. Se você não está no leprosário, não é mais leproso, então você está agora diante do Senhor, diante da glória de Deus. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo fazer, deixa o Espírito Santo falar. Às vezes falamos e o Espírito Santo não fala. Deixa o Espírito Santo do Senhor falar na sua vida. Seja produtivo, procure alguma coisa na sua igreja para fazer. Ah, mas eu gosto de fazer isso. Não, procure saber qual é a sua missão. A missão de todos na igreja é pregar o Evangelho. Você não faz parte de grupo familiar de crescimento. Você não faz parte do ministério da igreja. Meu irmão, como você quer que a sua relação melhore com Deus? Você não faz uma visita. Você não fala de Jesus para ninguém. Você trabalha na empresa há 10 anos. Tinha um camarada que em Valadares trabalhava na empresa há 10 anos. Ninguém sabia que ele era crente. Um dia, por acidente, alguém lá na empresa descobriu que era crente. E ninguém acreditou. Ninguém aceitou que o camarada frequentava uma igreja evangélica. O camarada conseguiu esconder durante 10 anos que é crente. O camarada precisa se converter. E tem gente que se esconde. No bairro ninguém sabe que ele é crente. Coloca a Bíblia dentro do carro. Aliás, hoje muita gente não carrega a Bíblia, carrega o tablet, carrega o celular, carrega não sei o que, não é? Mas tem crente e a Bíblia dele fica escondida dentro do carro e ninguém sabe que ele é crente. Não ouve o hino na casa dele. Às vezes ouve grito, ouve briga, ouve não sei mais o que. Menos um hino, um louvor, uma adoração, sem culto doméstico, sem nada. Repita comigo, eu não estou mais no leprosário, eu não sou mais escravo do pecado, eu não estou mais sob maldição de nada, eu sou servo do Senhor, vivo para a honra e glória do Senhor, fui chamado para viver conforme a vontade do Senhor. Pastor, mas é a minha vida está toda torta, toda errada. Entregue-se ao Senhor, viva para Deus, entregue-se à santificação, deixa o Espírito Santo fazer. Você não sabe fazer, eu não sei fazer, nós não sabemos fazer, nós não entendemos nada. Deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo explicar, deixa o Espírito Santo agir, deixa a glória de Deus, ore, leia a Bíblia e deixa o Espírito Santo falar. Cante, adore ao Senhor, renda-se aos pés do Senhor, humilhe-se como esse rapaz humilhou diante do Senhor. Senhor, eu estou adorando o Senhor e beleza santidade, mas no meio da adoração aí está, Senhor, mas se o Senhor quiser, quer dizer que se o Senhor não quiser também, eu vou continuar adorando. Essa era a política desse camarada aqui. Eu estou adorando, mas se o Senhor quiser, você pode me limpar. Mas se eu não quiser, eu vou continuar adorando o Senhor assim mesmo. Porque o que importa é que o nome do Senhor seja adorado, seja magnificado na sua vida e na minha vida. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. Amém. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor aplicou a Tua palavra no meu coração. E entendo, meu Pai, que o Senhor falou ao coração de outras pessoas que estão participando do nosso culto nesta manhã. Que a graça bendita e eterna do Senhor possa encher nossas almas, nossas vidas, dando-nos entendimento. Precisamos ter entendimento da Tua palavra cada vez mais, Senhor. Nós oramos, Pai, nesta manhã. Sei com o nosso culto, orando com o pastor na noite de hoje. Que o Espírito Santo possa nos fortalecer, nos engrandecer. Sei, meu Pai, com a Juscelia, que completa mais um ano de vida. Sei com a Tatiane, também, que completa hoje mais um ano de vida. Tanto a Tati como a Juscelia, que sejam abençoadas no Senhor. Nós oramos, Pai, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para a Tati. Parabéns, Tati. Parabéns, Juscelia. Que Deus abençoe. E com certeza, a minha fatia de bolo vai chegar via Sedex aí, né?
Se tiver jeito pelo Pix, podia mandar a fatia de bolo Pix, né? Mas não tem. Então manda via Sedex aí, bem embaladinho, bonitinho. Manda minha fatia de bolo aí, que Deus abençoe as meninas aí, tá bom? Que o Espírito Santo possa fortalecer a todos vocês até quinta-feira, se Deus quiser.